quem não me conhece, eu sou Paula Garcia, sou terapeuta especialista em mulheres. Eu fiz uma transição de carreira, aonde eu vim de uma carreira onde eu era muito feliz. Inclusive tem alguém aqui agora nesse momento na live que me conheceu durante muitos e muitos anos, a minha outra profissão, que também foi algo de Deus para minha vida, e eu digo que eu trabalhei durante 23 anos da minha vida acordando todos os dias feliz para trabalhar. E nessa transição de carreira eu fiz porque minhas condições físicas com a idade já estavam ficando um pouco limitadas, e no meu antigo trabalho como adestradora demandava muito da minha parte física. Eu já estudo comportamento desde 2016 e comecei a pensar nisso como uma profissão, mas não colocava em prática. Até que, por ocasiões da vida, eu precisei realmente me posicionar e fazer a transição de carreira definitivamente. E hoje eu faço pós-graduação em neurociências, para que eu consiga aprofundar mais os estudos sobre o cérebro, como nós funcionamos nessa maquininha aqui fantástica que Deus nos deu, muito complexa, mas também muito maravilhosa. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Simone. Boa noite, Rosa. Muito bem. Muito bom ter vocês por aqui. Hoje acho que é minha primeira live sozinha como terapeuta, né? Eu tinha um trabalho bem forte na minha outra profissão, online, e agora estou começando na parte de terapia a fazer também conteúdos online e estar estudando e preparando para vocês. O intuito principal dessa live que eu estou fazendo é falar sobre as prisões emocionais, explicar um pouco sobre o que é isso, né, de onde vem isso, por que nós ficamos aprisionadas em lugares que não são reais, são coisas da nossa mente. Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma causa. E eu convido vocês para que vocês possam dar o like, compartilhar, pode chamar as amigas. Eu agradeço. Tá mandando coraçãozinho aí, coraçãozinho para vocês também. Hoje eu tenho atuado bastante com mulheres, fazendo palestras e conhecido muitas histórias. Eu sempre fui apaixonada por histórias de vida, né? Não para fazer fofoca, mas assim, eu sempre fiquei maravilhada, até engasguei um pouco. Eu sempre fiquei maravilhada em ouvir a história das pessoas. Eu sou cristã e meu chamado é missionário. Então, na obra missionária, eu tive essa oportunidade de conhecer muitas histórias e aprender a não julgar. Porque nós julgamos muitas pessoas sem conhecer o motivo, a causa daquela pessoa estar naquele momento daquele jeito. E é assim comigo, é assim com você que está vendo essa live. Você tem uma história, e é uma história linda, que te trouxe até aqui. Mesmo que você ache que sua história não tem nada de bonita, tem sim. Tem força, resiliência, é a falta de desistência. Você não desistiu, mesmo em dias muito difíceis, você está aqui, você permaneceu. Então sua história é linda. Só por você estar aqui, ela é linda. Eu sei que muitas vezes é difícil você encontrar beleza no meio do caos. E eu vou falar... Ué, voltei. Eu bloqueei meu telefone para receber chamada e chamou. Fazer o quê, né? Tecnologias. Então, assim, esse momento é um momento de reflexão, tá bom? Não é um momento de motivação, é um momento de reflexão. A primeira coisa é que as prisões emocionais, elas são grades que nos prendem, nos travam em coisas muito importantes na nossa vida. Essas prisões emocionais, elas nos limitam a viver o nosso lado mais bonito, a viver o nosso propósito, a viver uma alegria genuína. E também nos reconhecer, reconhecer no momento de tristeza. Tem pessoas que vivem o tempo todo em tristeza e outras em euforia. E os dois extremos são difíceis. Porque essa euforia que às vezes a pessoa está vivendo pode não ser algo real, pode ser uma máscara.
Por exemplo, eu fui dar uma palestra e um rapaz o tempo todo ele estava fazendo piada, brincando, enquanto eu estava dando a palestra, e eu estava ali, né, meio que fazendo aquele jogo de cintura. E acabou que em um determinado momento, ele falou que ele nunca ficaria ali no meu lugar, nunca ficaria diante de um público para falar, porque ele é muito tímido. Mas ele desenvolveu aquela máscara de estar rindo o tempo todo, de ser o alegrão, né? O boa praça, o encarnador. Só que na verdade, ele falou que já perdeu muitas oportunidades na vida dele porque ele tem vergonha, ele tem medo de se posicionar, ele não tem coragem de falar em público. Então, muitas vezes, aquela pessoa que você vê rindo o tempo todo, ela está com alguma máscara. Quando eu gravo vídeos, eu estou falando aqui na internet, ou dando uma palestra, as pessoas às vezes não entendem que eu tive um bloqueio muito grande para fazer isso. Elas falam que não é possível, que eu já tenho jeito, que para elas é muito difícil. Só que não, eu passei por um processo para que eu estivesse aqui hoje. E eu explico até nas minhas palestras, eu era aquela criança onde eu fazia o trabalho em grupo, mas eu nunca apresentava. Então eu ia com a minha letra, com a minha arte, com o meu desenho, com as minhas colagens, e eu entregava para alguém apresentasse para mim. E isso me trouxe muitos problemas na minha vida, né? Muito bloqueio, eu desperdicei oportunidades. Mas quem me conhece na intimidade, eu não sou tímida. Mas para mim expor, eu tinha. Por quê? Porque eu fui criada de uma forma onde eu fui esse meu lado espontâneo, criativo, foi totalmente bloqueado. E isso me trouxe algumas consequências na vida adulta que, graças a Deus, eu superei. E sobre isso eu gostaria de falar também. As prisões emocionais que nós temos são um alerta. Que tem algum problema, que tem algo que deve ser melhorado. E existe uma forma de você sair daí. Sempre é um chamado para o movimento. Toda vez que você vê que você está aprisionado em algo, é um chamado para que você saia desse lugar. Porque quando você sair, isso vai parar de afetar a sua vida. Isso vai parar de te fazer sofrer. Então tem muitos bloqueios emocionais que te impedem de viver uma vida melhor em paz. Sabe o que é ter paz? É muito importante você ter paz na sua vida. Às vezes as pessoas querem dinheiro, glamour, fama, mas você precisa ter paz. Que uma pessoa em paz, ela trabalha bem, ela estuda bem, ela se relaciona bem com as outras pessoas. E o que é essa paz? É um entendimento de que tudo que você está vivendo ali, mesmo que seja um caos, que vai passar. Que pode estar difícil naquele momento, mas vai ser superado. Que não é algo definitivo. Que você consiga, mesmo com problemas, porque todos temos problemas, você consiga dormir em paz. Essa é a paz que eu estou falando. É a paz que há em Cristo, a paz que excede todo entendimento. É assim eu aprendi. Até antes de eu ser serva do Senhor, eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu dormia tarde, acordava sempre muito atrasada para as minhas coisas, porque eu ficava rolando ali na cama. E esse processo que eu encontrei essa paz, eu deixei de fazer coisas, eu entendi algumas limitações minhas, né? Esse processo de autoanálise, autoconhecimento, me ajudou muito nesse processo de não dormir tranquilamente. Hoje eu posso dizer que eu consigo dormir tranquilamente. A não ser que algo apareça de muito perturbador, possa sim perturbar em meu sono. Claro, eu sou humana, né? Terapeutas são humanos e também sofrem consequências no mundo externo. Sentimos dificuldades emocionais também, só que nós tratamos. E esse é o movimento. Então, eu fui tratada espiritualmente e também emocionalmente dentro da terapia. É muito importante você saber para que você veio na vida, quais são os seus sonhos, qual é o seu propósito, e saber quem você é, qual é a sua essência. O que te aprisiona hoje?
Em qual prisão emocional você está? Existem feridas emocionais que são causadas lá na nossa infância. Algumas delas podem ser causadas na barriga da nossa mãe. Porque sim, um bebê dentro do útero ele já tem emoções. E ele sente medo, ele pode sentir ansiedade, ele pode sentir a rejeição que a mãe está sentindo do mundo externo, ele pode sentir nele. Uma mãe que de repente está com muito medo de perder aquele bebê, que vive ansiosa, ela pode passar essa ansiedade para o bebê. Então, um alerta aí, cuidem das mamãezinhas, das mulheres grávidas, para que os bebês nasçam com uma saúde emocional melhor. Mas diante do que nós não podemos mais mudar, o que nós vamos fazer? As feridas emocionais causadas na infância, ela tem impacto em toda a nossa vida. Muitas das vezes você nem imagina que hoje você não dorme porque você passou por um momento lá na sua infância que se repetiu na adolescência, que veio para a fase adulta te acompanhando. E essa ferida, essa ruptura que houve lá atrás, ela vai se repetir em outros cenários, com outros personagens. Então, uma criança que se sentiu abandonada na infância, ela pode, de repente, na fase de adolescente, ter dificuldade de se relacionar, ter dificuldade de confiar em alguém e ser abandonada. E ela também pode se tornar um adulto que não confia nas outras pessoas, que não consegue ter um relacionamento saudável, porque ela está sempre na iminência de ser abandonada, ou de ser traída, ou de ser humilhada. Existem 5 feridas emocionais fundamentais, que é a ferida da injustiça, a ferida da traição, da humilhação, do abandono e da rejeição. Essas 5 feridas são básicas e provavelmente todo mundo passou por uma delas. Algumas pessoas passaram por mais. Eu, por exemplo, na minha análise, na minha terapia, eu descobri que a minha principal ferida emocional foi a da humilhação. E por isso, esse meu bloqueio muito grande que eu tinha com a minha autoimagem. Por isso que eu tinha medo de me colocar em público. O medo de ser julgada, de ser apontada, de ser humilhada novamente. Mas eu não conseguia fazer essa conexão. E uma vez eu vi que quem tinha medo de falar em público eram pessoas orgulhosas. Você vê o perigo de você pegar conhecimento na internet que é feito de forma genérica e não para você. Então, se eu falo para você, o seu medo de falar em público é porque você é uma pessoa orgulhosa. Você não aprendeu a ser julgada. Você precisa se expor ao julgamento, sem orgulho. Não. Não é isso. Porque cada história é única. Então, uma pessoa realmente pode ser orgulhosa e pode ser soberba e não aceitar um julgamento. Só que para outras, que era meu caso, era uma dor muito grande que eu passava mal o dia todo quando eu tinha que falar em público. Quando eu pensava em fazer um vídeo na internet, eu apagava ele 1000 vezes. Porque eu julgava a minha forma de falar, eu julgava se eu gaguejei, eu julgava se eu olhei certo, eu julgava a minha aparência, eu julgava tudo. É porque eu fui muito apontada e humilhada. Então eu trouxe aquilo dentro comigo. E não era um orgulho. Tanto que depois que eu desbloqueei isso, eu comecei a gravar. E hoje eu não me acho uma excelente palestrante, que domina palcos com uma dicção perfeita. Não, eu dou o meu melhor. Dentro do que eu estudo, dentro do que eu posso. E vou estar sempre em aprendizado. Quem sabe um dia eu vou chegar nesse nível master, dos grandes palcos. Mas existe um preparo e o principal movimento que eu fiz foi me libertar dessa prisão emocional. De aceitar essa posição de ser humilhada, essa posição de estar sempre com medo de ser julgada, apontada e humilhada. Eu precisei sair desse lugar.
Meus pais se separaram, eu era muito nova, eu passei por um processo de separação dos meus pais muito difícil e também trouxe várias consequências para a minha vida. Mas enfim, eu trouxe dentro de mim, para a minha vida adulta, várias prisões emocionais. E o que me libertou e o que vai libertar você é você encontrar o seu ponto de equilíbrio. É você descobrir primeiro quem você é. Quais são as suas limitações? Quais são as suas prisões emocionais? Um exemplo bem agora atual que eu dou para a vida de hoje, né? Eu coloco um anúncio na internet como terapeuta. A mulher entra em contato comigo e eu pergunto o que ela tem sentido, como eu posso ajudar ela. E ela não me responde. Eu sei que não é o momento dessa mulher. Eu sei que de repente ela ainda não entendeu a gravidade de estar nesse lugar. O que ela está perdendo por não sair desse lugar. E eu preciso deixá-la à vontade. No momento dela, que ela entenda que realmente isso está impedindo ela de viver os projetos dela, os sonhos dela, cumprir os objetivos, ter bons relacionamentos, que ela possa realmente fazer um processo terapêutico. E eu vou te dizer, não é fácil, mas é muito gostoso. Porque às vezes você mexer no que te causou dor, né, vai doer novamente, mas é doer para curar. É você sair dessa prisão invisível que você vive e você encarar de frente o que está te fazendo sofrer. É você resolver de uma vez por todas a sua ansiedade, né? A sua tristeza, a insônia, os vícios, os relacionamentos que você escolhe. Por que tem tantas mulheres com dependência emocional? E dependência emocional não é só relacionado a relacionamento conjugal, né? Ou com o namorado ou com o noivo. Ela cria uma dependência emocional de todo mundo que cerca ela. Dos filhos. Tem mulheres que quando não preparam os seus filhos e não se preparam emocionalmente para quando os seus filhos não estiverem mais do lado dela. Porque nós precisamos preparar nossos filhos para que eles sejam independentes. Isso é o sucesso de uma mulher como mãe. Para que os filhos, criar filhos para que eles sejam independentes emocionalmente, que eles sejam fortes e que eles não fiquem o tempo todo debaixo da nossa asa, né? Debaixo da nossa proteção. Que eles saibam se cuidar. E claro, nós podemos ser o porto seguro, mas não podemos criar filhos com essa dependência emocional. Porque quando eles se vão, a mulher cai num sofrimento profundo. Principalmente as que não têm mais um parceiro do lado. E elas acabam tendo um mau relacionamento com os filhos, com a nora, futuramente vai ter com os netos, porque esses netos não vai estar tão próximos por conta de todo o contexto de relação tóxica que se tornou, né, que se fez em volta dela, vai afetar em toda a vida dela. Outras coisas que a gente também precisa se conhecer. Muitas das vezes você tem uma visão da vida daquele assim, eu gosto de uma coisa, pronto e acabou. Eu não gosto daquilo ou daquela pessoa, pronto e acabou. Calma. É preciso achar um ponto de equilíbrio. Por que você não gosta? O que te tornou tão intolerante a isso? Às vezes, quando você gosta também demais de alguma coisa, pode te tornar também intolerante, pode te tornar egoísta, gananciosa, orgulhosa. Então é importante você fazer esse trabalho de autoconhecimento. Porque às vezes uma pessoa que hoje se mostra materialista, na verdade ela sofreu lá atrás com escassez, com muita escassez. E ela fez esse movimento de proteger, né? Proteger os bens materiais ou proteger aquele ciclo social. Não é meu e acabou, ninguém olha, ninguém mexe, ninguém vai tirar. Eu sou a pessoa mais importante, tudo que eu tenho é mais importante.
E isso também não é saudável. Precisamos sempre achar o ponto de equilíbrio. E no ponto de equilíbrio que está a nossa paz, o nosso sossego. E principalmente o nosso amor próprio. Muitas das vezes uma pessoa que aparentemente é super vaidosa tem uma grande prisão emocional. E aquilo tudo é só aparência, mas ela não tem amor próprio. Ela não se respeita. Eu mesmo, muitas das vezes na minha vida, eu não me respeitei. Eu tive relacionamentos que foram abusivos comigo, até de amizade, e eu queria manter aquelas pessoas ali por perto de qualquer jeito. Por quê? Era porque eu não queria ser abandonada. Então, se alguma amiga minha fosse num shopping e não me falasse, fosse com uma outra, para mim o mundo acabou. Simone, vou tentar deixar gravado sim. E por que eu fazia isso? Por conta desse medo, dessa ferida emocional do abandono. Parece que tem alguma coisa a ver? Não. Mas eu desenvolvi esse sentimento assim de que tinha que estar no meu controle, eu precisava saber. E ao mesmo tempo eu atraí para mim homens que se comportavam assim comigo, querendo me controlar com comportamento de posse. E um belo dia eu falei assim, não é possível. Tudo bem que eles estão errados de serem assim, mas fui eu que coloquei eles na minha vida. Você já parou para pensar que as pessoas que você está reclamando que vivem ao seu lado, foi você que colocou na sua vida? E por que você escolhe esse padrão de pessoas para estarem à sua volta? Isso é preciso autoconhecimento para você entender. E eu entendi. Porque eles me demonstravam um amor sem medida. Um amor totalmente entregue, né? Aquele homem que se ajoelha, que chora. E, meu Deus, parece filme romântico daqueles bem, digamos, exagerado. Mas isso de alguma forma me nutria, até que me sufocava e ficava inviável o relacionamento. Então tudo a gente precisa estar analisando. O que eu gosto demais, o que eu quero demais está me causando ganância, posse. E o que eu não gosto está me tornando intolerante. Será que eu conheço o suficiente aquela pessoa para dizer que eu não gosto dela? Será que eu sou tão boa assim para julgar a outra pessoa? Será que se eu conhecesse a história dela, o lado dela, eu não conseguiria ver que ela também tem uma ferida emocional? Eu acho muito importante esse movimento que eu aprendi do não julgamento. Antes de ser terapeuta, eu já estava sendo treinada para esse propósito, sendo missionária. Porque você está numa Cracolândia, orando por uma pessoa, ouvindo a história da vida da pessoa e você se compadecer com a história da vida daquela pessoa, independente se ela vai se converter ou não, independente se ela vai deixar o vício ou não, mas você olhar ela como uma alma, como uma outra pessoa, que com as feridas que ela sofreu, através das condições que ela teve, com as pessoas que ela andou, ela acabou parando ali. E esse olhar de não julgamento vai sendo treinado. E isso é o principal dentro da terapia. Eu acredito que muitas mulheres não buscam atendimento, não se entregam ao atendimento, porque elas não querem ser julgadas. Meus amores, eu já ouvi de quase tudo, não vou dizer tudo, porque eu já ouvi de quase tudo. Eu trabalho em centro de recuperação. Já trabalhei na Fundação Casa com meninos. Já ouvi, já sentei e ouvi as histórias deles. Eu já ouvi muitas histórias. Histórias de mulheres que não conseguem mais sair de dentro de um quarto. Mulheres que às vezes têm tudo aparentemente diante da sociedade e se sentem constrangidas até de reclamar porque elas sabem que elas são privilegiadas. E dentro do processo terapêutico, nós vamos achar a chave dessa prisão emocional. E quando a gente trata a causa, os sintomas desaparecem automaticamente.
Mas para isso eu preciso tomar uma decisão. Que um dia eu tomei, que um dia as minhas clientes tomaram. De mudar. Eu não posso dar uma dica e mudar a sua vida. Eu preciso conhecer a sua história. O que eu posso fazer em vídeos na internet é falar para você que existe um caminho. Você precisa ser forte. Você precisa estar comprometida. Mas existe um caminho para você se libertar. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais o que eu anotei. Eu anoto e depois eu quase não falo nada do que eu anoto. Porque como eu estudo, né, fica tudo gravado aqui, é bom ficar mais natural. Deixa eu beber um golinho de água também. Então, uma das coisas é isso, né, que eu falei, nós precisamos de sabedoria, de autoconhecimento. Não adianta ficar buscando 1000 coisas na internet, 1000 dicas, 3 dicas para melhorar a autoestima, 5 dicas para sair da depressão, 3 dicas para a ansiedade. Não vai te ajudar. São dicas boas? Sim. Funcionam? Sim. Mas dentro de um contexto, e esse contexto é a sua história. Não é a minha história. Por exemplo, eu já fiz vários treinamentos de empresariais, né? De deixar de procrastinar, de me tornar uma referência, né? De mentoria e não sei o quê. Treinamentos com homens. Adiantaram pra mim? Não. Uma semana eu tava super uhul! Na outra semana eu já não estava mais. E com o método que eu estudei, que é o TPM, até a minha mentora já falou, né? Eu vi em uma das aulas que nós mulheres, pela nossa variação hormonal, uma semana nós estamos realmente uhul, e na outra semana nós estamos uhul, uhul, e daqui a pouco uhul de novo. São os nossos hormônios. Então, não adianta eu pegar uma dica de alguém, principalmente de um homem, e querer seguir ali a agenda dele, porque eu não vou conseguir, eu vou parar no meio do caminho. E para eu deixar de ser a procrastinadora que eu era, eu precisei mudar aqui dentro. Eu precisei fazer com que a minha mente começasse, né, o meu lado racional, que nós usamos pouquíssimo na nossa vida, começasse a controlar um pouco o meu lado que não é racional, o meu lado inconsciente, o que eu fazia no automático, os meus autossabotadores. Então agora no final do ano eu marquei uma série de palestras. 1000 coisas aconteceram. Se fosse eu antigamente, eu iria desmarcar esses compromissos, porque eu teria um motivo para não me expor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu crio um movimento e depois eu pego um obstáculo para sabotar o movimento que eu criei. E assim eu me justifico. Eu falo, tá vendo? Eu não fiz porque aconteceu alguma coisa. Claro, poderia ter acontecido algo que realmente me impedisse. Mas na verdade, todos os obstáculos que surgiram, eu consegui transpor. Eu consegui ultrapassar. E é assim, a maioria dos obstáculos você é capaz. Mas você precisa estar consciente de tentar, de querer fazer. É a mesma coisa a prisão emocional. Uma mulher não pode passar a vida toda, como eu passei muitos anos da minha vida, reclamando dos relacionamentos que eu tinha. Eu preciso me analisar e ver o que em mim atrai esse tipo de pessoa. Por que que eu aceitei? Se eu não entender isso, eu continuo. Assim eu continuo também num trabalho abusivo. Eu vou, desde a minha adolescência, sofrer bullying na escola. Quando eu for para a faculdade, eu vou sofrer. Quando eu for para o trabalho, eu vou sofrer. E eu não vou me respeitar, eu não vou me impor, eu vou continuar naquele lugar de vítima.
Precisamos sair desse lugar de vítima. E o conhecimento é justamente para isso. Para que você consiga sair desse lugar que você não tem culpa de estar, mas que você tem responsabilidade de sair. E esse que é o problema. Muitas das vezes culpar o meio externo é muito mais fácil. Você vê, eu vinha estudando comportamento humano seriamente desde 2016. Eu fiz pós-graduação em autismo, eu fiz uma especialização internacional também em transtornos comportamentais infantis. Eu fiz curso de terapia assistida por cães durante 1 ano pela UERJ. Desculpa. Eu vim fazendo vários cursos. Só que, na minha antiga profissão, eu já tinha um nome reconhecido, eu já tinha sempre a minha agenda. E o outro lado dizia: Paulinha, a sua carcaça não vai aguentar muito tempo esse trabalho. Você precisa caminhar para onde você deve ir, no seu objetivo. Mas eu continuava ali, estudando sem tomar atitude. Fiz muito cursinho, não, muito curso. Curso de 1 semana, de 1 mês, de 2 dias, imersão, tudo na área de comportamento, na área de resolução de conflitos, saúde da mulher. Eu estudei muita coisa, mas eu não tomava essa atitude. E por uma circunstância da vida, entrou uma formação específica em mulher. Eu falei assim, aí eu me despertei e falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou trabalhar, porque é uma metodologia voltada para mulheres. E me incentivou mais, né? Comecei a fazer a pós-graduação. Diante disso, que eu tenho para falar para vocês que o que aconteceu que me fez não fazer uma transição, mas sim um rompimento, foi algo externo, mas que poderia ter paralisado. Eu parei de trabalhar porque minha mãe ficou acamada, doente, e com uma doença muito grave, e eu precisei cuidar dela. E no meu trabalho antigo, era um trabalho externo, e eu não poderia cuidar dela. Como terapeuta, eu atendo online, consigo prestar essa assistência para ela, eu faço minha agenda, levo lá no médico de manhã e posso atender à tarde. Então é um problema muito sério, que eu poderia ter falado não dá. Mas eu decidi, eu vou fazer. Mesmo que seja difícil, eu vou conseguir. E estou aqui, estudando, me dedicando, atendendo minhas clientes, vendo a transformação da vida dessas mulheres. E eu pergunto para você hoje, qual é a sua prisão emocional? O que aí dentro dói em você para que você tenha os sintomas que você vem sentindo? E muitas das vezes nós não sabemos qual é a nossa prisão emocional. Nós sentimos os sintomas e não sabemos de onde vem. E esse é um movimento terapêutico, é descobrir. Mas a primeira coisa é você identificar. Fazer essa autorreflexão, esse ato de amor próprio. E ver aonde você precisa mudar, o que precisa acontecer. E que depende de você. Ninguém vai se preocupar com a sua insônia, com a sua angústia, com o seu aperto no peito. Não adianta cobrar das outras pessoas. Isso é vitimismo. Você precisa cobrar de você. Se você não está fazendo esse movimento, como você quer que outras pessoas façam? Geralmente isso acontece porque nós estamos carentes, ainda dependentes da emoção do outro, da atenção do outro. Então eu quero que o outro sinta tristeza ao me ver triste para cuidar de mim e eu ficar bem. Esse não é o movimento. Eu creio que Deus nos mostra o que nós precisamos fazer, que algo está errado, e nós precisamos buscar. E falando em Deus, eu atendo muitas mulheres cristãs. E muitas das vezes dentro das igrejas, dentro das religiões, existe uma dificuldade das pessoas entenderem que
Deus capacita pessoas para tratar da mente, sim. Que problemas emocionais, mentais, não tem nada a ver com falta de fé. Todo mundo passa por dificuldades na vida, por traumas, por feridas. E é preciso tratar, porque na vida o que nós fazemos? Nós vamos dando um jeito. Só que isso está gritando dentro de nós. Que a nossa natureza é para que a gente fique bem, para que a gente tenha bem-estar. Deus nos criou para que a gente tenha bem-estar. Claro, nós vamos passar por aflição, mas precisamos ter bom ânimo. Assim diz a palavra de Deus. Vamos passar por aflições? Sim, mas precisamos ter bom ânimo. Precisamos ter esperança. E quantas mulheres jovens, adolescentes, adultas, mães de família não conseguem levantar da cama? Não conseguem fazer esse movimento. Não estão tendo o ânimo de vida. Então esse vídeo também é para essa conscientização. Que não existe alguém que tenha um emocional perfeito. O que existem são pessoas que estão lutando para sair desse lugar. Como eu. Um dia comecei esse movimento e me encheu tanto e agora estou transbordando. E é uma grande alegria na minha vida. Até os olhinhos brilham, né? Porque a cada palestra que eu dou, a cada atendimento, meus atendimentos são longos, eu ouço mesmo a história da mulher, e ali eu entro, eu vivo aquele momento junto com ela, ressignificamos a história e depois faço uma sessão de alívio e aquela mulher sai de outro jeito. Ela passou, ela acessou, mas ela começa a sorrir. A cada sessão, essa mulher mostra na sua aparência, no seu sorriso, no seu cabelo, na sua forma de falar, essa transformação. E isso, assim, é algo incrível para mim. Eu falo assim, Deus me deu mais um dom. E agora eu acho que é um propósito para o resto da vida, que é cuidar de mulheres. Eu gostaria de ter tido esse cuidado com 18 anos, mas não tive. Mas Deus sabe de todas as coisas, de repente eu não estaria maduro o suficiente. Eu não teria experiência suficiente para trabalhar com tantas vidas. Porque é muita responsabilidade cuidar de vidas. É muita responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha, estar bem, para poder cuidar das outras mulheres. E por isso que terapeuta faz terapia. Né? As amigas aí. E assim, eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus, com várias teramigas, que é assim que nós nos chamamos. E fazemos estudo de caso, compartilhamos ali caminhos, né? Uma auxiliando a outra, uma dando força para a outra. Porque é assim que tem que ser. Precisamos nos apoiar. Deixa eu ver aqui, outra prisão emocional muito presente na vida das mulheres é o remorso. É aquele e se. Meus amores, e se eu tivesse feito isso? Não vai mudar o seu presente. Só vai te causar tristeza, vai te causar depressão. Nós não podemos mudar o que passou. E se eu tivesse me comportado assim, o meu relacionamento não teria acabado. Não tem como você se comportar de outra forma. Se você ainda não tinha recursos emocionais. Agora você tem, e você entende que você poderia ter agido de outra forma. Só que o tempo passou, as coisas mudaram. O que você precisa fazer é entregar o seu melhor hoje, daqui para frente. E assim está sempre em evolução. E se eu tivesse feito tal faculdade? E se? Mas não fez. E aí? Tem como você voltar lá atrás e fazer aquela faculdade? Se tem, beleza, vai lá e faz. E se não tiver como? Você vai fazer outra, meu amor. Você vai voltar para estudar. E você vai correr atrás dos seus sonhos. Com outros recursos emocionais, com mais resiliência, sabendo que você agora é mais capaz, que você está mais madura. E deixa de si para trás. Perdeu alguém, está em luto, alguém faleceu. E se eu tivesse perdoado? E se eu tivesse
pedido perdão? E se eu tivesse dado tal remédio? E se eu estivesse lá na hora, isso não teria acontecido? Nunca saberemos, porque o e se não existe. Mas muitas mulheres, muitas pessoas, gente, mulheres estão presas nisso. E se? Então pensa daqui para frente. Quando algo errado aconteceu lá atrás e hoje você tem maturidade para entender que aquilo ali era errado, que você agiu de forma errada, que você reagiu de forma inadequada, que você deveria ter perdoado e não perdoou, que você deveria ter estudado e não estudou. Você pensa que hoje você pode fazer diferente. Você pode pedir perdão e perdoar quem ainda está vivo. Ou tirar essa mágoa do seu coração de quem já não está mais aí para você ter essa oportunidade. Você pode voltar a estudar, a sonhar. Só que para isso você vai precisar se libertar das suas prisões emocionais. Quando eu tinha 18 anos, eu não acreditava que eu conseguiria passar num vestibular. Com 38 eu fiz o vestibular, o Enem, e passei. E por muitas vezes eu falava assim, gente, e se eu tivesse feito lá, né? Poxa, hoje eu teria outra profissão, eu estaria estabelecida como isso, como aquilo. E se? Eu não posso mudar. Com 18 anos eu não acreditava em mim. Porque eu fui criada de uma forma onde eu não me sentia valorizada, eu não me sentia amada, eu não me sentia capaz. Mas com 38 eu já estava melhor, eu já estava mais firme, eu já tinha mais maturidade. E eu agarrei essa oportunidade, fiz minha faculdade, peguei meu canudo. Ou eu sou ambientalista de formação. Eu peguei meu canudo e o dia que eu peguei esse canudo foi a realização de um sonho de menina. Mas eu poderia ter passado uma vida inteira de e se? Esse remorso que nós temos, nós vamos arrastando essa corrente. Então, além de estar presa nessa prisão que é invisível, mas ela está ali te bloqueando, o remorso ainda te faz carregar uma corrente. Então, resolva o que você precisa resolver hoje, para que você não viva uma vida de remorso. A primeira pessoa que você precisa amar é você. E isso requer autocuidado, autorrespeito, autoconhecimento para você se amar. Para você desenvolver essa autoestima. A autoestima é a estima que você tem por você. Se você não tiver isso, você nem vai conseguir fazer um tratamento terapêutico. Ah, o que vão pensar? Ah, e se alguém souber? Tem pessoas que às vezes não quer fazer uma avaliação pública porque vão saber que ela fez um processo terapêutico. Meu amor, terapia é vida. Terapia é assim, é chique demais. E eu acho lindo quando a mulher fala, não, porque é a minha terapeuta, porque é o meu terapeuta, olha como isso é chique. Você tem uma pessoa que vai te escutar, que vai te entender, e que vai te ajudar a sair desse lugar. Porque além da escuta, o terapeuta também ajuda você a fazer o movimento para poder sair daí e atingir os seus objetivos. Então, deixa eu ver quanto tempo tem aqui de live. Tem 40 minutos. Então, assim, resumindo, né? Vou resumir para poder encerrar. É isso aí, terapia é vida. Nós precisamos nos libertar todos os dias das nossas prisões emocionais. Eu ainda tenho prisões para me libertar. Assim que eu descobrir qual é a próxima, eu vou fazer esse movimento. Porque é uma vida inteira de coisas que foram ditas, repetidas, padrões do meu pai, da minha mãe, da avó, comparações que foram feitas comigo, coisas que eu me comparei com outras pessoas, limitações que eu achava que tinha e na verdade eu não tenho. Eu preciso mudar. Eu posso hoje estar melhor, sim, pelo meu estudo, pelo meu processo terapêutico, mas eu ainda preciso mudar.
E eu creio que todas que estão ouvindo aqui precisam mudar alguma coisa. E é isso que eu convido vocês a fazerem por vocês. Libertem-se das suas prisões emocionais. Saiam desse lugar. Ninguém vai se preocupar com você, além de você mesma, realmente. Deus se preocupa com você. E Ele te alerta, através do Espírito Santo. Você consegue ouvir que algo está errado aí. E precisa ser mudado, e precisa ser melhorado. Muitas mulheres estão doentes cuidando de outras mulheres. Porque elas precisam parecer fortes. Elas precisam parecer o que elas não estão conseguindo ser. E isso causa muito sofrimento. Então que você seja essa mulher forte para os seus filhos, para o seu esposo, para as suas amigas, para os seus vizinhos, para as pessoas no seu trabalho. Que você seja realmente essa mulher. E não que seja apenas uma máscara que você colocou para sobreviver. Que a sua alegria, esse sorriso seja genuíno. E não daquele rapaz que participou da minha palestra, que riu, zombou. E no final ele me falou de todas as travas, as prisões emocionais que ele tem. De tudo que ele perdeu na vida por não conseguir estar de frente para um público. E ele vestiu aquela máscara do zombador. Que você possa vestir a máscara que Deus fez para você. Para que você possa cumprir o seu propósito. Seja cuidar da sua família, seja ter a profissão que você sonhou, realizar os seus projetos, os seus objetivos. Que apesar de todas as aflições que vão aparecer, sim, vão aparecer conflitos, aflições, obstáculos, mas que você possa conscientemente acolher, entender e ultrapassar. É isso que eu desejo para você. E assim eu me despeço e desejando que você consiga se libertar, que você consiga, através do autoconhecimento, sair desse lugar. Existe uma vida linda do outro lado. E ela já está lá, pronta para você. É só você fazer um movimento para encontrar esse caminho de paz. Tá bom, meus amores? Então, boa noite. Deus abençoe vocês, lindonas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E eu vou tentar salvar a live aqui agora.